Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou a Mari Fernandes e eu tô aqui hoje para fazer as previsões para o signo de Escorpião para o mês de outubro de 2025. Então, para você que tem o Sol, a Lua, Ascendente, Vênus nesse signo de Escorpião, essa leitura é especialmente para você. Claro que é uma leitura coletiva, então você vai ficar somente com o que ressoar com o seu momento atual, com o seu momento de vida, e o que não fizer sentido você solta, joga no universo. Queria pedir para quem não é inscrito aqui no canal, para se inscrever no canal, para deixar o seu like, comentar no vídeo, compartilhar também, que é importante para eu continuar fazendo esse trabalho. E se você quiser uma leitura particular, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Hoje a gente vai fazer essa leitura em duas partes, né? Como eu sempre faço. Primeiro a gente vai fazer a leitura do amor, uma tiragem aqui para essa parte de relacionamentos, o campo afetivo, e num segundo momento a gente vai fazer uma outra tiragem que é sobre o profissional, sobre carreira, estudos, etc, tá? E depois eu vou deixar também na descrição a minutagem, você pode clicar lá e ir direto no assunto que você quer saber. Mas antes disso, eu vou começar tirando um arcano maior, que vai ser a energia principal para o signo de Escorpião para esse mês de outubro de 2025. Um arcano maior, uma carta que vai guiar toda a nossa tiragem de hoje, tá? Então vamos ver a energia principal para o signo de Escorpião para outubro. O Mago. O Mago é uma carta de muito poder, né? De muito poder pessoal. Vem falando em poder de manifestação, né? Vem falando que você tem a força e as ferramentas para criar o que você quiser na sua vida, para levar a sua vida para o lugar que você quiser, né? Você só precisa colocar, se colocar em ação, em movimento e usar disso que você tem para criar a sua realidade da maneira que você quer. Então é um mês aí de poder pessoal para o escorpiano, né? Vamos ver agora, fazer a tiragem do amor. Você já pensa aí na sua pessoa querida, né? No seu amor, sua pessoa específica aí. Ou se também não tiver ninguém especial, ninguém específico, você pensa no que você quer para sua vida amorosa. Se você quer um relacionamento, se não quer, vai concentrando, porque aí o que a gente faz é interpretar em conjunto, né? Porque como é uma leitura coletiva, eu dou uma interpretação geral, uma leitura das cartas generalizando e você leva para sua vida o que fizer sentido, né? Contextualiza o que eu falar aqui e interpreta, me ajuda a interpretar para fazer sentido para você, tá bem? Então, vamos tirar as primeiras cartinhas aqui para Escorpião. O 6 de espadas, o as de copas, cavaleiro de copas e o 2 de espadas. Vamos lá, vamos começar essa leitura falando aqui desse 6 de espadas, né? O 6 de espadas está dizendo que talvez você sinta a necessidade de deixar para trás o que você já o que deixar algumas coisas para trás que não fazem mais sentido para você e você ir em busca realmente do seu amor verdadeiro, do que você quer, da sua conexão, tá? Esse 6 de espadas também, para algumas pessoas, pode estar representando uma viagem, pode ser uma viagem que você esteja planejando, ou pode ser uma viagem que vai acontecer esse mês, mas está falando sobre essa viagem, né? Seja uma viagem física para algum lugar, ou até essa viagem de sair de um lugar que não faz mais sentido para você. Às vezes, onde você está agora, né? Seja o momento de você se afastar disso daí, porque você precisa ir em direção ao que realmente você acredita, ao que realmente é puro no seu coração. Então, se você está com alguém que não faz sentido para você, ou que você está só por conveniência, né? Para algumas pessoas pode falar isso, né? Pode ser até um lugar que esteja bom e tal, mas assim, para você encontrar o seu amor verdadeiro, né? A sua conexão verdadeira e viver o romance que você quer viver, você precisa talvez se afastar de algum relacionamento ou de alguém, né?
Ou de uma situação que você esteja vivendo, ou de padrões também. Você precisa direcionar o seu leme para onde você quer de verdade, para onde o seu coração bate mais forte, sabe? Então, é um chamado para você parar de tentar se distrair com algumas coisas e ir em busca do seu amor verdadeiro, do que você quer do fundo do seu coração, tá? E talvez você fique na dúvida, né? Onde que é o meu lugar? Para onde eu vou? Eu sei que eu tenho que ir, eu sei que eu tenho que buscar, mas para onde eu vou? Né? Você precisa encontrar essa clareza dentro de você. E essa clareza, ela não está nos seus medos. Essa clareza você só vai encontrar quando você olhar para dentro do seu coração e confiar no que você sente, confiar na conexão real que existe na sua vida. E que às vezes você sabe o que é, e você pode ser que tenha medo, né? Medo de sofrer, medo de ousar, medo de fazer esse movimento, né? Então, assim, não fica só esperando. Eu acho que depende muito de você de fazer esse movimento em direção ao que você acredita, né? De ir, você precisa ir, você precisa buscar com amor, com o que você traz no seu coração, com toda a intensidade romântica que você tem no seu coração, sem medo, né? Então, se você precisar chegar num ponto de escolha, escolha através do seu coração, né? A clareza que você quer, ela tá dentro do que você sente, na sua intuição. Olha para dentro, né? E não só para os fatos externos, só para o que acontece. Olha para dentro, para o seu coração, para a sua intuição. Acredita que você tem o poder de manifestar o que você quiser. Então, não tenha medo de ir em busca e em direção ao seu amor, ao que você mais acredita. E tem uma pessoa aí do passado, tá? Que pode ser um passado recente, ó. Pode ser um passado recente, ou pode ser um passado, alguma coisa mais antiga, mas algo que você tem saudade, né? E esse algo, ele retorna para sua vida. Isso que você tem saudade, essa pessoa do passado, ou essa situação do passado, né? Para alguns pode fazer sentido você estar no relacionamento e de repente não está mais legal, e você consegue retomar isso, né? Você consegue plantar de novo essa sementinha de algo que já existiu, né? Eu não digo que agora, por agora, eu vejo você realizando, né, efetivamente isso que você quer, mas eu vejo você plantando a semente disso, que é importante. Por mais que você esteja sozinho ainda esse mês, mas você faz esse movimento, você busca, você vai nesse movimento de conquista de alguém, ou de conquista do que você quer, né, nos seus relacionamentos, no seu relacionamento, ou nessa conquista de alguém também. Então, fazer os seus movimentos em direção a essa pessoa que você quer, que você acredita que existe realmente uma conexão e uma sintonia, o momento é esse mesmo. Mesmo que você não esteja com essa pessoa esse mês ainda, mas começar a plantar essa semente e colocar suas energias nesse amor que existe aí, né? E que, na verdade, é uma coisa que já existe, que está aí no seu passado, né? Ou uma coisa que você tem saudade. Então, uma coisa que já existe e que você não pode ter medo. Você precisa ir em direção a isso, ao que realmente toca o seu coração, e não às superficialidades, a coisas superficiais. E para isso, talvez você precise se afastar do que não faz sentido, de coisas superficiais, de relacionamentos superficiais que estão aí só para te distrair, para que você encontre a sua luz e que você consiga focar no que você realmente quer, né? E entender o que tem valor para você. Mais uma vez, é uma carta aqui também que está falando tanto de escolhas, né? Que talvez você precise fazer uma escolha do que realmente você quer para você, né? Ou entre duas pessoas, às vezes para alguns vai fazer sentido, para outros não, porque a gente veio o 2 de espadas, o 2 de novo de pentáculos, então você pode ter a opção de escolher entre duas coisas. Então foca
no seu coração, tá? Não vai pela razão. O conselho aqui é para você focar no seu coração, no seu sentimento, tá? E talvez nisso daí que está mais no passado do que no presente agora. É algo que você retoma, né? Se fizer sentido para você, tá? E para outras pessoas também pode existir a tentativa de um equilíbrio entre duas situações, mas não vai ser fácil equilibrar. Eu acho que agora é a hora realmente de você escolher o que você quer para você nesse campo afetivo, mesmo porque você está com o poder de manifestar. Outro dois, então não se engane, você não se engane, tá? Não se distraia com coisas superficiais por medo, tá? Veio mais um dois de paus, então realmente você vai ter a opção de escolher entre duas coisas na sua vida. Pode ser entre duas pessoas, né? Ou pode ser entre duas situações, entre estar só e estar com alguém, ir ou não ir, buscar ou não buscar, procurar ou não procurar. Então, você precisa seguir o seu coração com muita sabedoria, tá? E tentar não se enganar e não se sabotar pelos seus medos. Pelo que você já viveu, né? Se você ficar pensando nas dores que você já teve com essa pessoa ou em um outro relacionamento, se você trouxer as suas dores e falar, não, eu não vou investir aqui porque eu tenho medo de sofrer. Esse medo de sofrer, ele te engana, esse medo te sabota. Então, você não pode deixar esse medo te sabotar. Você tem que escolher, através do amor, né? Você precisa analisar, ver as opções que você tem, ir a fundo dentro de você, olhar muito para dentro de você, para você conseguir escolher para qual caminho você vai, né? Você precisa escolher. E talvez o caminho que você vá não é esse que você começa o mês seguindo aí. Talvez você precise mudar um pouquinho a direção. E realmente, às vezes, assim, o mais fácil parece mais atraente e também é mais fácil. Você é mais cômodo, né? Então, sair do mais cômodo e partir para um lugar que é mais desafiador, né? Que talvez você tenha menos segurança ali, você tem um pouco de medo, né? Mas você pode conseguir isso. Então, sai da sua zona de conforto, de certa forma, né? Para alguns vai fazer sentido, porque aí você vai conseguir chegar, não só chegar onde você quer chegar, mas transformar esse seu campo afetivo e passar para uma nova fase da sua vida. Você tem o poder de passar para essa nova fase. Pode ser em um relacionamento, vocês entrarem numa outra fase, num outro momento melhor, mais maduro, né? Que já viveram coisas. Mas assim, o que você viveu também fica para trás, né? Eu digo assim, o que você viveu que não foi bom, as dores, as mágoas, você precisa deixar para trás para você seguir em frente. Você precisa desapegar dessas mágoas e acreditar no seu amor. E acreditar não só no seu amor, mas no seu poder de manifestação. Tá bem? Bom, então é isso. Espero que tenha feito sentido para você. Agora a gente vai para a nossa segunda parte dessa leitura e vamos falar sobre profissional, sobre carreira, estudos e etc. Vamos lá? Já vai trazendo a sua questão aí profissional, ou de carreira, ou financeira, de estudo, questões burocráticas, ou os seus sonhos também que você quer, né, para esse mês de outubro. Vamos ver o que o tarô traz aqui pra gente. Mais uma vez eu vou te pedir para interpretar junto comigo as cartas, né? Porque eu dou a energia principal aqui, uma interpretação, e você contextualiza de acordo com o que você está vivendo, tá? Vamos começar aqui. A Rainha de Copas, a Torre, o 4 de Copas e o 2 de Ouros. Vamos lá. A gente tem essa Rainha de Copas aqui, que está representando uma mulher, tá? Não uma mulher, uma energia feminina, né?
nunca gosto de colocar exatamente o gênero, mas uma energia feminina aí de alguém, né? Que vai chegar fazendo um corte em alguma questão aí sua, em alguma questão, pode ser profissional, como eu já falei, pode ser financeira, né? Mas de uma forma repentina, tá? Essa rainha de copas, ela pode estar, ela tem esse ar de mãe, assim, de uma pessoa que cuida, de uma pessoa que age pela emoção, né? Mas aqui ela está falando dessa pessoa que ela vai chegar, pode até ser você mesmo, né? Mas eu acho que não, porque é uma coisa inesperada. É alguém que vem dando um corte aí, tá? Em alguma situação. Pode ser num emprego, pode ser em algum projeto que você que está andando aí, de repente isso para, isso de certa forma é uma quebra de alguma estrutura aí. Então, alguma coisa talvez que você esteja esperando e que não vai sair exatamente do jeito que você queria. E isso te deixa um pouco desanimado, tá? Isso te deixa. é, Sabe quando você coloca a sua energia em alguma coisa, seja num estudo, né? Ou numa carreira, ou você faz um projeto, você tem uma ideia legal e está executando, e aquilo de repente, pum, corta, não vai poder mais por algum fator externo, né? Pode ser um fator burocrático, pode ser N coisas, várias coisas, mas que vão cortar isso aí de uma forma que você não estava esperando, né? E isso te traz um descontentamento, você fica um pouco apático, né? Sem conseguir enxergar o que tem de bom aí, porque às vezes você não vai se contentar com o que ficou, né? Você queria mais, você queria aquilo para você, né? Mas nesse momento o que o baralho vem, o tarô vem falando aqui é te pedindo equilíbrio, né? Para você tentar se equilibrar entre o que você ganhou, entre o que você perdeu, né? Para você tentar encontrar esse equilíbrio aí. Porque por mais que pode ser que aconteça aí alguma perda, você tem que entender que você tem outras coisas, outras possibilidades, outros investimentos, outros estudos, outras possibilidades. E aí é o momento de você recomeçar, tá? Ó, o louco tá falando desse recomeço, o mago, de novo, desse poder de manifestação. Então, não, olha que maravilha. Desafios terão desafios aí. Alguma coisa que você queria não deu certo. Se o que você não queria não deu certo, não tenha medo de recomeçar. Tenha coragem de fazer isso que talvez você sempre quis fazer e não teve coragem, ou não teve iniciativa, ou não teve tempo, enfim, mas se joga no novo, mesmo que você não tenha a experiência suficiente, você tem o poder de conseguir chegar onde você quer chegar. Para isso você precisa agir, você não pode ficar parado ali esperando as coisas acontecerem ou descontente por algo que não deu certo e deixar isso te paralisar. Não, você tem que encontrar o seu equilíbrio para que você possa partir para uma coisa nova. Então tem alguma coisa, um caminho, uma jornada nova para você, né? E você precisa acreditar no seu poder. Você tem o poder de ação. Olha que cartas poderosas, o 8 de paus, o 7 de paus. Você tem poder de enfrentar todos os desafios. Você é uma guerreira, um guerreiro, né? Não ligando a gênero, que é uma leitura coletiva, mas você tem esse poder dentro de você, tanto o poder de ação, quanto o poder psíquico, de manifestação, espiritual também, sabe? Tá tudo a seu favor para que você recomece e recomece assim, bombando, sabe? Para que você se jogue aí que tá tudo positivo, tá um cenário muito positivo para você começar, para você recomeçar depois de algo que teve um ponto final, depois de algo que teve um corte, que pode inclusive já ter acontecido ou pode vir no começo desse mês, esse corte, essa finalização de alguma coisa, que no começo vai te deixar desanimado ou desanimada, né? Mas que isso vai te trazer, se você souber aproveitar, claro, se você souber aproveitar, vai te trazer uma força de ação e uma energia muito potente para você recomeçar e fazer alguma coisa talvez que você já queria fazer, né? E não teve coragem. Agora, é um processo muito seu. Eu não vejo muitas pessoas envolvidas. Eu vejo que é um processo muito seu. É alguma
é alguma coisa que depende muito de você. É como se fosse um sonho seu aqui, tá? E que você talvez tenha uma caminhada sozinha, ou sozinho, ou já vem numa caminhada sozinho, porque você tem o potencial de realizar sozinho. Então, se você acreditar em você, que você não precisa de ninguém, você mergulhar fundo no que você quer, entender o seu poder, o seu potencial, né? Se ligar também com a espiritualidade. Para muitos vai fazer sentido isso. Você tem uma legião aí junto com você, né? Você está sozinho aqui, mas na espiritualidade você tem apoio, você tem esse poder, né? E a sua luz. Então, você conseguir, no momento que algo for quebrado, ou no momento de alguma, de certa forma, decepção profissional, ou de carreira, ou de estudos, ou até mesmo financeira, né? Burocrática. Então, nesse momento que você tem uma quebra, você olha para dentro, busca aquilo que você quer, aquilo que você é, busca a sua luz, onde você brilha, você não precisa de ninguém, você tem um poder de manifestação imenso, um magnetismo imenso. Então, entre em contato com esse poder que você tem para realizar o que você sempre quis e talvez ainda não tenha feito, né? Para você agir, tá? Porque fazendo dessa forma, você tem a sua estabilidade, o seu a sua estabilidade, o seu poder pessoal, né? O seu reconhecimento, tá? A gente fala que tanto seu, você para você mesmo, quanto das outras pessoas. Aí você vai ter essa prosperidade para compartilhar. Então eu vejo assim mesmo muitas coisas acontecendo, momentos distintos acontecendo, momentos às vezes ali de perda, mas que te fortalece. É muito interessante como te fortalece alguma situação, algo que não deu certo. Pode até ser algo que não deu certo lá atrás, né, que você vem retomando isso, mas você finaliza esse mês com esse poder dessa rainha de ouros. Olha o poder, olha a beleza dessa rainha, né? É aquela rainha próspera, que gosta do que é bom, gosta do que é bonito, e ao mesmo tempo gosta também de cuidar, né? De celebrar junto com as pessoas que ama, junto com a família, junto com o companheiro ou companheira, junto com os filhos. Então, o final desse mês, você já vai sentir uma energia muito mais próspera e de muito mais sucesso no final desse mês de outubro, tá bem? Bom, então é isso, gente. Eu espero realmente que tenha feito sentido para você, para o seu momento atual. O que não fizer sentido, você solta, você joga no universo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, comentar, compartilhar. E se quiser uma leitura individual, clica no link que está na descrição do vídeo, tá bem? Muito obrigada e até a próxima!